bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. My heart is stone, clouds raging deep within. Prince The of Prince Peace. of Peace came bursting through the wind. The violent sky held its breath, and in your light I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. É nesse momento, nesse lugar que o Príncipe da Paz nos encontra. Esse é Jesus. Jesus que, independente da situação, independente da circunstância, independente das aflições, das dores, Ele está sempre ao nosso lado, sempre querendo nos dar bom ânimo, sempre querendo nos fortalecer e nos ajudar a cumprir a vontade do Pai. Amém? Hoje estamos no dia 535. Isso. 535 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos fechar o livro de João, o capítulo 16 do Evangelho de João, onde Jesus está aqui, angustiado, sim. Ele sabe de tudo que vai acontecer e, sim, está angustiado, mas ao mesmo tempo ele está se colocando no lugar dos discípulos que estão cheios de angústia também, de tristeza, e dando palavras de ânimo, palavras de motivação, palavras de força, palavras de alimento, palavras de paz. E essas são as últimas palavras de Jesus diretamente para os seus discípulos, né? É o último ensinamento, o último discurso dele direto aos discípulos antes da crucificação dele. Lógico que depois que ele ressuscitou, ele veio e falou muito mais coisas, né, durante 40 dias, mas antes da crucificação, antes da morte de Jesus, estas foram as últimas palavras, né? Porque no capítulo 17 ele vai e se dirige diretamente a Deus, e ele faz uma oração a Deus, e provavelmente alguns dos discípulos podem ter escutado, até porque é relatado aqui no Evangelho de João. E depois eles vão para o jardim do Getsemane, onde ele vai sozinho ali, ele e Deus, para aquela oração forte, né, que todos nós conhecemos. Mas então vamos lá, vamos começar o dia de hoje. Então essa música da Hillsong, Prince of Peace, é uma das minhas músicas favoritas. Realmente a letra dela é maravilhosa. Se você puder, vai lá no YouTube, tem aqui na lista aqui do projeto Bíblia para Iniciantes, aqui no nosso canal, tem aqui uma playlist, vai lá e se delicia com várias músicas maravilhosas da Hillsong e outras bandas incríveis. Amém? Bom, versículo 25 até o final do capítulo 16 de João. Diz assim: estas coisas, Jesus falando, vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Tá, então, é como eu já falei aqui, Jesus ele fala na medida do que eles podem suportar, do que eles podem entender naquele momento, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, vão ficando mais claras, né? Principalmente depois da ressurreição de Jesus, né? Depois da ascensão de Jesus ao Pai,
aos céus, e quando o Espírito Santo vem, então muitas outras coisas vão ficando mais claras, e ele também começa a nos falar mais claramente a respeito de todas as coisas, inclusive principalmente a respeito do Pai. Versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai, olha que lindo, o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então é o próprio Pai, ou seja, você já vai poder falar direto com o Pai. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou e agora eu e você temos acesso direto ao Pai. Direto. Então é o próprio Pai que vai nos ouvir diretamente e vai nos atender se nós pedirmos em nome de Jesus, como ele sempre tem recomendado aqui. Amém? E já expliquei o que significa em nome de Jesus. Então ele fala isso e ele no versículo 28 ele fala claramente, né? Eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então está claro, eu vim do Pai, ou seja, eu vim da parte de Deus, eu não era deste mundo, mas entrei no mundo, estive aqui, porém agora eu vou deixar o mundo e vou para o Pai. E olha que os discípulos falam aqui. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Uau! Então Jesus agora falou claramente, de forma clara, e eles conseguiram verdadeiramente agora entender aquilo que Jesus estava falando e que estava tão difícil de eles entenderem antes. Versículo 31. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então ele está dizendo, acabou de chegar a hora é essa, em que vocês serão dispersos, cada um vai ir para a sua casa e vocês me deixarão só, me abandonarão. Uau! E ele fala assim, não fiquem preocupados, eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Então, esse é o Pai que nunca nos abandona, que nunca nos deixa só. Ainda que nossos amigos nos abandonem, ainda que nossos pais nos abandonem, pais naturais, o nosso Pai celestial, onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas e está em todos os lugares, ele não nos abandona, ele está sempre conosco, como esteve sempre com Jesus. Amém? E para fechar aqui o capítulo 16, último versículo, 33, diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Por isso que eu botei essa música no começo. Príncipe da paz. A paz que nós podemos ter, ela só pode vir de Jesus. Outro tipo de paz não é uma paz permanente. É uma pequena sensação de conforto, mas a paz verdadeira, ela vem de Jesus. É uma paz que independe das circunstâncias, independe das dores, das aflições, e ele continua. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele fecha aqui, capítulo 16, antes da oração dele, direto a Deus Pai. E com isso nós entendemos, né, por quê? Por que nós passamos por tantas aflições? Por que nós passamos por tantas dores, tantas dificuldades, tantas tribulações? Sabe para quê? Para que nós possamos vencer, para que nós possamos passar
e que nós, como ele fala aqui, vamos passar, nós não vamos ficar nessas aflições, não vamos permanecer nessas dores. São passageiras. As aflições são passageiras, nós somos passageiros por este mundo, então as aflições também são passageiras e ele diz a mensagem maravilhosa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele dá o exemplo, se eu passei por tudo, e Jesus passou por coisas que com certeza muitos de nós não suportaríamos passar, e ele passou. Por quê? Porque o Espírito Santo também esteve com ele e capacitou ele para passar. E da mesma forma, ele fala: vocês também vão passar, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também vão vencer em meu nome. Amém? Com Jesus nós vamos conseguir, com Jesus nós vamos vencer. Você pode repetir isso? Com Jesus eu vou vencer. Com Jesus eu venço o mundo. Amém? Eu e você somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai, porque o Senhor nos capacita. O Senhor nos traz a paz. O Senhor nos traz a força. O Senhor nos traz o alimento, a unção para que nós possamos vencer o mundo. O Senhor nos traz bom ânimo, que nós estejamos animados em meio às circunstâncias, que estejamos animados e fortalecidos em meio às provações, às tribulações, às aflições e às dores deste mundo. E que possamos seguir o exemplo de Jesus. Nosso alvo é Cristo. Que possamos estar vencendo cada uma das provações. Que possamos ser aprovados e que possamos receber assim a coroa da glória reservada para aqueles que o amam. Amém? Um beijo no coração, que Deus abençoe você e até o próximo dia do projeto, começando o capítulo 17, poderoso, a oração sacerdotal de Jesus ao Pai. Um beijo no coração, até amanhã.